Meu nome é Thiago Meirelles. Meu nome é Vitória Giovana. E nós somos o Pó Pó Direito. E hoje com Animado. É porque assim, ele tá assustado que a gente tá tá assustado. Eu falei, eu já, agora são os fogos. Agora vem o Réveillon. Tá. Não, mas é porque, Tá gente, começando normal aqui, parece vou que defender virou. meu convidado. Estávamos aqui conversando todos dessa forma aqui. Sério, Ai, não sei bem o que, não sei o que. tranquilo. Vamos começar? Aí do nada, vamos começar? Aí, vamos! Não, eu Que já olhei animação é essa, né? pra onde que eu vou correr? Cadê a janela que eu vou pular? E aqui não tem janela não, viu? Bom, primeiramente queria dizer que a gente tá com um convidado super especial, que vai trazer que vai, né, ser o entrevistado de um tema super legal, um tema que todo mundo precisa saber e conhecer, que é o César, meu amigo César, dono da My Farm. A gente tem que falar assim, né, amigo? Porque a gente já tem que falar da onde que é a pessoa. Exatamente, com certeza. Então, antes de mais nada, quem é César? Olha, é uma pergunta difícil. Quem é César? Acho que o César são... Há vários Césares no meio desse César. Mas um breve resumo da minha vida. César é pai de Joaquim, casado com Jéssica, né, filho do seu Adevaldo, Dona Vera, que hoje empreende dentro da área farmacêutica, que tem um empreendedorismo de família, raiz, gravado no osso. É alguém que, desde muito cedo, né, tem tentado se reinventar, superar e se autotransformar e também transformar um pouquinho da vida das pessoas através do meu produto. Sim. Então, eu acho que o César é isso, é um pouquinho de cada coisa. Né? A fim de Gostei. renovar. Bem bacana. E assim, e a trajetória? Porque você falou um pouco sobre a família e tudo mais, de onde veio, mas e a trajetória? E essa paixão pela farmácia, como é que surgiu isso? Cara, eu sempre gostei muito. Absurdamente, você não tem noção. Hoje eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Eu amo ser farmacêutico. Farmacêutico, ser principalmente dentro da farmácia de manipulação. Eu não consigo me enxergar advogado, não consigo me enxergar... E sempre foi assim? Sempre foi assim. E o pessoal da escola, o que você quer ser quando crescer? Não, mas aí que tá um ponto. Que eu descobri a farmácia. Eu, né, através... Eu tinha uma intenção de fazer uma graduação, comecei fazendo essa graduação, desisti dela pelo fato de total afinidade e dentro do momento da minha vida eu parei e falei assim, cara, o que eu mais gosto aqui? De tudo que eu já estudei. Matérias como farmacologia e toxicologia sempre, né, puxaram ali o meu despertaram minha dopamina, minha vontade de pegar, estudar. Até hoje eu estudo muito farmacologia. E aí eu falei, bom, vou fazer farmácia. E assim, fiz farmácia a fim de já buscar mais conhecimento sobre essas duas áreas. É tanto que eu até pensei por um breve momento fazer química antes da farmácia. Mas aí eu falei, não, peraí, vou estar fugindo demais da coisa. Vou fazer farmácia porque eu gosto de estudar sobre medicamento, sobre moléculas, de entender como aquilo funciona no seu corpo e as respectivas particularidades que a gente vai ter ali. E eu que te conheço, César, eu sei que além da farmácia, você tem uma outra paixão, que é essa questão mesmo da comunicação, do networking, dos relacionamentos. Eu te acho uma pessoa que tem um tato absurdo. Eu já tive a oportunidade de falar isso pra você. E me inspira muito isso. Por isso que eu te trouxe pra gente falar sobre networking intencional, porque eu te acho uma das pessoas mais intencionais na hora de fazer o networking. E aí eu queria que você desse algumas dicas. Primeiro, queria saber onde é que entra o networking na tua vida. Em tudo, absolutamente. Principalmente falando da parte empresarial da coisa. Hoje uma empresa não consegue viver se você não está no meio, se você não está conhecendo pessoas de maneira intencional, ou até mesmo de maneira passiva ali, para fazer mais negócios, girar a máquina do seu negócio, fazer com que as coisas aconteçam. Hoje, um empresário que ele não tem como uma de suas prioridades a construção de novos relacionamentos, a construção de um networking, ele está fadado, eu não diria que é o fracasso, mas a ficar muito retido e não conseguir fazer uma alavancagem empresarial. Então, a gente precisa utilizar de maneira muito bem estratégica, porque o networking também pode ser, dependendo do estágio que você tiver dentro da sua vida, também, por incrível que pareça, pode ser algo negativo. Exemplo, vamos colocar assim, eu quero empreender em determinada área e eu preciso atrair pessoas para comprar o meu produto.
Só que o meu produto não está pronto. Meu produto não está bom. Ele não está pronto para sair ao mercado. Isso seja um produto ou seja um serviço. Ok. Vamos colocar dentro desse mundo que esse produto ainda não está finalizado. Saí, comecei a me relacionar com pessoas dessa área que vão consumir esse produto de maneira intencional. Perfeito? Comecei a fazer a entrega desse produto para essas pessoas. O que vai acontecer se o produto não está bom? Se o seu produto não é bom, não há networking o suficiente que consiga fazer com que essa empresa alavanque. Por quê? Porque você vai acabar, literalmente, aspas, queimando nesse meio. Queimando, inclusive, aquilo que você tem, porque o networking, ele nada mais é do que uma confiança ali gerada entre as partes. Perfeito. Então, você acaba que você perde essa confiança, por quê? Porque, poxa, a pessoa falou que esse produto era tão bom, a pessoa usou da confiança que ela tem, né, que eu tenho sobre ela, da autoridade que talvez essa pessoa tenha sobre mim. Que foi totalmente construída. E, cara, isso aqui não é legal. Então, assim, até para isso, você precisa ter essa noção. Exato. E a dúvida que eu tenho, networking é dar, receber. Como que eu faço para aquela relação me trazer frutos? É dar e receber. Porque o que acontece? O networking, ele é uma via de mão dupla. Sim. Eu chego a um local para fazer um negócio, mas para fazer esse negócio eu preciso conhecer alguém. Sim. Perfeito? Sim. Beleza. Não adianta só eu sugar, apenas pedir e não conseguir entregar nada em troca para essa pessoa. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Sim. Eu estou falando, né, de comissionamento. Isso aí é uma outra situação. Tem que ter alguma coisa a uma via oferecer. De mão dupla. Você precisa ter alguma coisa para oferecer. Você tem um produto muito bom, ok. Mas, beleza, eu vou para fazer uma construção dentro de um meio. Aí vamos colocar que agora, dentro dessa situação, você apenas entrega demais e a outra parte não está correspondendo. Faz sentido manter essa relação? Não. Por que você tem? Você vai ter um ralo dentro da sua empresa que vai estar sugando um capital de investimento que poderia estar sendo aplicado dentro de outras situações que iriam te monetizar muito mais. Então, isso é sempre para que você tenha um sucesso, uma alavancagem dentro desse networking, que ele seja viável, seja compensatório manter essa relação, é preciso dar e receber. Isso é verdade. Senão alguém vai sair prejudicado, alguém vai sair no prejuízo. E um questionamento. Até o presidente da OAB que fala isso. Pessoas lidam com pessoas. A gente lida com pessoas. O advogado lida com pessoas, o empresário lida com pessoas, todo mundo lida com pessoas. Qual que seria a dica para a pessoa... Tem muita gente que não gosta de socializar, tem muita gente que não gosta de se expor, tem muita gente... É necessário se expor? A pergunta é necessário se expor? É necessário estar nos lugares para criar conexão? Você acha que isso é fundamental, sair de casa, ir para talvez eventos que normalmente você não iria para poder fazer uma conexão? Você acha que isso é importante? Totalmente. É necessário, independente do ramo, do nicho que você está. Só que daí, agora a gente precisa fazer uma pequena diferenciação entre as partes da coisa. Primeiro, esse networking, ele é passivo no sentido de que eu estou apenas dentro de um meio de pessoas sem a pretensão alguma de conhecer alguém que vai ser relevante para o meu negócio. E nesse meio eu acabo conhecendo alguém. Então isso veio de maneira passiva, você não teve nenhuma ativação de ir atrás dessa pessoa. E aí você tem um networking de maneira um pouco mais ativa, intencional, com uma intencionalidade. Eu preciso acessar esse nicho de pessoas. Em especial, eu preciso conhecer essa pessoa. Aonde essa pessoa está, com quem essa pessoa se relaciona e o que eu posso fazer para ter um maior contato com ela. Estar no mesmo congresso que ela, ou desse nicho de pessoas no geral, comprar um curso onde essas pessoas provavelmente irão participar, buscar alguém que possa viabilizar essa conexão. A gente precisa estar na rua. A gente precisa fazer e ser visto por todos os lugares. Mas a gente precisa avaliar a qual custo. E ser intencional naquilo que eu estou buscando. Porque também não adianta você ter uma pseudo-intencionalidade sem um objetivo muito claro. Verdade.
Se você não tem essa objetividade, essa intencionalidade de saber muito bem o que você está querendo por se conectar com aquele grupo de pessoas, o que você tem a oferecer ali? Então, o primeiro passo, você não acha nem que é eu saber com quem eu quero me conectar, mas primeiro o que eu quero. Exatamente. Aí o que eu quero, do que eu quero, eu vou buscar quem eu vou me conectar. Exatamente. E que não necessariamente pode ser de uma forma direta. Você abordando essa pessoa, você pode utilizar um amigo, um terceiro para poder te ajudar nessa ativação? Com certeza. Um terceiro figurão ali dentro desse cenário. Sim. E, assim, essa referência, eu estou lhe referenciando. Vamos colocar aqui, vocês precisam se conectar com fulano de tal e eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Vocês chegam até mim e falam assim, Cezinha, eu preciso me conectar com fulano. Eu conheço vocês, a gente já tem um networking muito bom, a gente já tem um rapport muito bom, a gente já tem várias conexões, a gente já fez muita coisa junto, a gente já há uma confiança mútua aqui. Eu vou virar e falar, tudo bem, vou chegar para essa pessoa e falar, fulano, cara, Vitória e Thiago, eles estão precisando falar com você, eles têm um projeto muito bom, eu confio muito neles. Eles vão somar muito no seu negócio. Você precisa conhecer eles. E te fala, eu confio, pode ir lá. Eu vou trazer eles aqui para conhecer vocês. Com isso, eu estou colocando o quê? O peso da minha autoridade favorecendo e sendo um facilitador dessa comunicação. Então, assim, a gente acaba expandindo muito mais o nosso leque de conexão. Quanto mais pessoas eu conheço, maior é a tendência de conhecer mais pessoas. Porque você está abrindo. E essas conexões, elas têm que ter tanta confiança ao ponto da gente conseguir ter a certeza de pegar essa e referenciar ela para alguém. Vai lá, pode comprar, recebe ele no seu escritório. Eu vou trazer eles aqui para conversar com vocês. Vai somar muito para você. Você precisa parar, tirar 1 hora da sua agenda para escutar o que eles têm para falar. Eu não digo nem falar assim, o que você está falando é extraordinário, você precisa ouvir, mas o peso de, por exemplo, Vitória falar, vai com tal profissional, só isso, não precisa, vai com esse cara aqui que eu conheço que ele é legal, então eu conheço uma pessoa, vai. O fato da Vitória ter falado que conhece uma pessoa daquele determinado assunto já deixa essa pessoa 3, 4, sei lá, muito na frente, porque quando a pessoa for procurar, ela já vai falar assim, a indicação da Vitória. E se a pessoa vê a Vitória como uma pessoa que ela tem autoridade no segmento dela, uma pessoa de status muito boa, ela vai falar assim, caramba, a Vitória que indicou. Por isso que hoje o ramo, né, de blogueira, influenciadora digital é tão importante, porque vem como realmente, que antigamente eu usava muito aquela atriz e tal, que usava aquele produto, mas vem muito nessa dinâmica, né, de, poxa, se ela, uma pessoa que eu admiro, está usando ou conhece e admira, também vou admirar, também vou gostar. Sim, exatamente. Faz sentido, se ela usa a roupa, eu vou usar a roupa também. E não é nem a fala, não é nem a indicação, é o jeito de se portar também. Exato. E aí a gente puxa aquele velhíssimo ditado, pessoas se conectam com pessoas. A gente passou por um período que a gente teve ali algumas transformações dentro do marketing, em especial dentro do marketing digital. E a gente o marketing digital hoje, ele muda com uma frequência extremamente gigantesca comparado a 3 anos atrás ou comparado ao período antes da pandemia e durante a pandemia. Ele está sempre mudando. E ele muda, mas a criação da autoridade, ela permanece. Sim. Muda o quê? A estratégia da coisa, sim, mas o posicionamento de autoridade, ele permanece. É tanto que não adianta uma influenciadora, citando um exemplo aqui dos influenciadores, eles não terem assim, um conteúdo muito bem definido. Sim. Eles estão influenciando para o quê? Para quem? Para qual grupo? Para qual nicho de pessoas? E beleza, eu vou contratar o serviço dessa pessoa a fim de influenciar quem? Se é uma pessoa que é de conhecimento raso, que não entrega valor, ela não influencia ninguém. Não, e tem uma coisa que você falou e que faz muito sentido. O networking, ele é de fato algo que ele vem para agregar, mas também ele pode
acabar ou destruir alguma relação. Totalmente. Sim. E aí eu queria te perguntar, qual que é o maior erro na hora de fazer networking? O que você acha? Não ter, primeiro, um produto muito bem definido, um objetivo muito claro e não ter nada a oferecer em troca. Eu acho que esse daí é um ponto Esse- importante. Ser apenas um sanguessuga. Esse ponto é interessante porque, por exemplo, se você vai para um evento, você tem que falar assim, aqui tem fulano A, B, C e D. Eu sou, sei lá, o F, diferente de todo mundo, mas eu tenho algumas coisas que talvez o A precise, o B precise, e também pode ser que eles tenham alguma coisa que eu preciso. Então, você não está ali com um objetivo muito claro do que você quer, mas você acaba comentando sobre o que você entrega ou o produto que você tem, e o cara falou assim, eu me interesso sobre essa situação. E ali há uma troca em relação a isso. Então, talvez em todo o evento ou todo lugar que você vá, já vá com a cabeça o que eu posso oferecer, seja serviço ou seja produto. Exato. Porque aí você já está agregando Exato. na vida da Você pessoa. tá somando. Já está somando. Você tá Então a levando pessoa alguma já coisa. vai ver assim, opa, esse cara é legal, ele tem um negócio legal que pode ser que dê certo dentro da minha empresa, um serviço que pode ser legal dentro da minha empresa. Exato. E dentro desse ponto, eu vejo a extrema necessidade da gente puxar uma coisa que vem sido muito romantizada. A gente precisa parar um pouco de romantizar o networking como se fosse assim a solução da vida das pessoas. E de fato, contribui, mas não é a única coisa. Não. Você precisa, né, ter alguma coisa ali legal para você entregar para alguém. Sim. Beleza, vou fazer de maneira um pouco mais intencional. Vou para meu nicho, saúde. Vou participar de um congresso de saúde. Tá? Mas quem vai estar lá? Está dentro, de fato, do meu circuito? Está dentro da possibilidade de agregar dentro do meu guarda-chuva de conexões? Sim, está. Ok. Quanto custa? Não importa. Não importa. Entendi. Se vai somar, vai agregar, vai trazer valor, E vai está dentro do meu objetivo. Está dentro do meu objetivo, não importa. E a gente precisa investir o networking, um bom networking, a gente precisa tirar da cabeça que ele vem só de maneira passiva. E de fato, ele vem, só que ele demora muito para chegar. Quando é de forma passiva. Quando é de forma passiva. Eu sou muito da crença de que o networking intencional, aquele ativo, é um dos melhores, porque além de ser mais rápido, eles são aqueles que tá mais alinhado com o teu propósito, porque o passivo acaba que vem muita coisa, porque é aquela coisa natural da vida, gente, é aquela pessoa que você estudou, é aquela pessoa que você se conectou lá atrás e tal. Então ela vai continuar ali a um longo prazo. E falando disso, eu queria saber uma dica sua de como fazer, porque assim, a gente se conecta com várias pessoas durante toda a nossa vida. Como fazer para não perder o contato com essas pessoas, para continuar tendo aquele networking? Continuar se relacionando com as pessoas. Manter essa conexão, alimentar essa conexão. Não adianta. Vamos colocar assim, eu conheci Vitória, conheci Thiago. Beleza. A gente aqui está se relacionando. Beleza? Fechou a porta, acabou a comunicação. Cortei o fluxo da coisa. Não, isso precisa continuar, ter uma régua de comunicação para continuar se comunicando com essa pessoa. É que nem assim, voltando ao exemplo do congresso. Beleza, vou lá no congresso, vou trocar um monte de cartão, vou pegar um monte de cartão, e aí? Vou jogar dentro da minha pasta e acabou? Essa pessoa vai lembrar de mim? Com quantas outras pessoas ela se relacionou lá dentro? Com inúmeras outras. Se eu não continuar alimentando isso aí, pode ser que a gente esteja dentro do mesmo avião, um do lado do outro, e ele não lembre quem é você. E de fato não vai lembrar. E não vai mesmo. Então, além da conexão, do momento da conexão, a gente precisa pensar no pós. Como vou continuar me comunicando com essa pessoa? Quais os meios? E a criação de um ambiente, um meio fértil para melhorar a comunicação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a continuidade de um negócio. A continuidade de uma conversa que vai gerar um business, que vai gerar uma venda, ou que ela vai possibilitar que você conheça outras pessoas através do referenciamento, que é assim, a melhor maneira de fazer marketing. Eu acho que uma dica que vale ouro assim também para essa história do networking, eu coloco que
todo lugar é lugar para você fazer networking. Todo lugar é uma oportunidade. E eu lembro muito da história que tem até um podcast aí é o Lucas Canizares, né? Uhum. Que ele falou que, poxa, o negócio dele aqui, né, que é o Investcorp, não é o nome da empresa? Dos prédios. Dos prédios e tal, que ele faz, enfim, que ele e o irmão é dono. Começou no CrossFit. O irmão dele foi pro CrossFit. CrossFit. Acho que Foi pro CrossFit e aí numa aula de CrossFit ele começou a se comunicar. E o fato é, quantas oportunidades passam do nosso lado em academia, no avião mesmo agora, voltando de viagem, eu fiz um networking muito bom, muito positivo, tanto para mim quanto para a pessoa, porque foi uma troca ali, tanto de conhecimento quanto de mão de obra. Ele vai me ajudar no negócio que eu tenho e eu vou ajudar. E isso é o mais legal, o mais interessante, é você se comunicar. Perfeito. Quantas oportunidades a gente tem perdido porque a gente esquece de falar o que a gente faz, a gente não se comunica, a gente não, sabe, não tem esse tino. E aí, qual que é a sua dica, assim, para você fazer networking em qualquer lugar? Qual que é o ponto que você quebra o gelo e tal? Tem algum padrão ou não? Tudo começa com um bom dia, um bom boa tarde e um bom boa noite. E a gente perder essa timidez de chegar com a pessoa e falar: bom dia, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Eu te conheço do Instagram, de não sei de onde. Isso daí é um ponto muito legal, que você pega algum link que liga a pessoa. Exatamente. A intencionalidade. Mas a gente que mora numa cidade tão pequena, a gente conhece acaba meio que todo mundo se conhece, né? Exato. Chega assim, rapaz, eu vi o teu episódio no podcast, muito legal. E a partir dali... Já começa. E aí eu vou dar atenção pra pessoa. Porque eu vou falar assim, poxa, que legal. E notaram que tudo começou com bom dia, boa tarde, boa noite? Sim. Ponto. E um aperto de mão forte, meu amigo, tá? E aí entra uma coisa bem interessante, que é a maneira como você se posiciona em relação ao seu comunicar, certo? Que é como você vai verbalizar determinadas situações para gerar esse processo de conexão, como que você vai se posicionar de maneira... de posição, de como que eu posso dizer, para ser mais claro, de estar aberto para fazer essa conexão, sabe? Sim. E falta isso nas pessoas. Falta demais. Vamos falar a verdade. Chega aqui. Tá, tudo bom. Opa, beleza. E aí fulano, okay, tudo bom? Tá, aguinha gelada aqui, né? Beleza. O clima, né? Tá quente hoje, né? Eu percebo muito que as pessoas ficam sem graça quando não conhecem. E aí também tem um dever de casa. Porque você pode não conhecer, mas você sabe que vai para um evento onde vai ter médico. Então, eu sei que talvez fulano vão estar lá. Talvez eu tenha um produto que eu quero. Então, eu vou dar uma olhada de quem é a pessoa, o que ela faz. Não, mas isso daí eu acho que é padrão. Isso é obrigação. Não, isso sim, porque aí você vai puxar gancho. Mas é até importante falar sobre isso. Fala um pouquinho, César. Eu vou até falar um trem aqui para vocês. Para todo curso que eu vou para participar, tal, às vezes para dar uma aula, eu sempre tento fazer uma pesquisa para ver quem que é a galera que vai estar ali. E monto um escopo. Eu já me auto-preparo para chegar até aquele lugar. Independente de o que seja. Pode ser até um churrasco. Vamos fazer um escopozinho aqui, um pensamento, um objetivo. Uma coisa bem... que não precisa de muito... meu Deus, eu vou fazer um estudo... Não precisa nem de papel e caneta para isso. Isso aqui está aqui dentro. Tá? Você monta isso aqui dentro da sua cabeça. E às vezes você monta tão rapidinho dentro do carro, eu tô indo para tal evento. Calma aí, eu vou para qual evento? Quem vai estar lá? Talvez tal. Rapidinho, deixa eu só olhar o celular aqui. E assim, para você ir para esse evento, é porque alguém te convidou, ou porque você viu uma mídia, decidiu se inscrever e está indo. Então, é óbvio que você vai encontrar meios para saber do que se trata aquilo. Sim. É que nem, por exemplo, eu vou para um congresso de cardiologia, por exemplo. Eu não entendo nada de cardiologia. Aspas, eu entendo da parte de medicamentos, para a parte cardiológica. Se for para fazer lá, sei lá, uma cirurgia cardíaca, como que eu vou conseguir trocar uma ideia com o pessoal que vai estar na mesa jantando, falando de angioplastia? Não sei. Então, peraí, esse aí é uma coisa que é interessante, pelo menos dar uma lida, me situar para ver o que está rolando, ali no negócio. Para não passar vergonha, né? Para não passar vergonha, para não falar besteira, pelo menos, né? Não ficar tão desconectado da coisa. Então,
tem que ter isso de maneira muito clara. Se for, claro, o networking intencional. Eu estou indo com uma intenção, um objetivo muito claro, um escopo bem definido. E uma dica também que eu acho que essa daí vai para tudo na vida é aprenda a ter escutativa, porque qualquer ser humano, ele gosta de ser escutado, ele gosta de ser ouvido. Então, se você chega em um ambiente, você já jogou a deixa, que você conhece a pessoa e tudo mais, e a pessoa começa a falar, escuta, vai completando a frase dela com a última frase. Então, por exemplo, ela termina falando, aí foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso mesmo, eu adorei. Mas como você se sentiu? Aí a pessoa... Aí você sempre vai pegando essa deixa, porque isso tudo é importante. E tem várias técnicas. Tem a técnica do espelhamento, tem a técnica... Tem várias técnicas vários gatilhos. Vários gatilhos. Para continuar puxando comunicação. E uma coisa que eu Você já leu algum livro? Só um monte. Não, de networking, assim, para você indicar? Já. Que eu acho que um muito interessante é aquele de como influenciar pessoas. Tá. Sabe? Muito bom. Como fazer amigos e conhecer pessoas. Exatamente. Esse como fazer daí, pra amigos mim, e pessoas. é o E o do FBI, que eu esqueci o nome dele agora. Manual de Persuasão. Exatamente. Esses dois eu acho que é assim. Fechou. Tem que já anotem as cabeceira. dicas, viu? Dois, agora continua, que eu te interrompi. Você falou assim que algum gatilho legal... Certo. E, claro, uma coisa que eu recomendo muito é que todo mundo faça um curso de oratória para você ter uma clareza maior em relação à sua comunicação. E realmente mudou muito. E muda. Mudou Se você pegar os primeiros episódios do podcast e pegar o de agora... Mostra ele no primeiro episódio. Sacanagem. Cara, não, mas de fato, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. E o pessoal pensa que o curso de oratória, pelo menos o que eu fiz, que foi lá na Vox, é só para você falar. Só que lá eu aprendi muitas técnicas justamente sobre rapport, espelhamento, questão de pesquisar com quem eu vou falar, para quem que eu vou falar, como eu vou falar, o ambiente que eu vou falar. Então, eu vou no podcast. Eu vou ver vídeos anteriores para ver como é a dinâmica. Eu vou fazer uma sustentação oral. Eu vou no tribunal, ou então vou ver vídeos do tribunal, como é que é o ambiente. Entendeu? Porque isso tudo interfere na nossa segurança. Com certeza. Eu acho que a energia que nós emanamos, ela é muito importante. Totalmente. Porque além de postura, além de tudo, tem a questão da energia, cara. Você chega num ambiente, por mais posturado que você esteja, se você estiver inseguro, você vai demonstrar alguma coisa ali de insegurança que vai fazer com que a pessoa fique... E, assim, um exemplo. Você vai fazer... Você chegou para palestrar. Um exemplo, tá? Uhum. Cara, você tem 1 minuto, 1 minutinho só, para você conseguir roubar a atenção daquelas pessoas, para que elas continuem prestando atenção em você por toda a palestra. É 1 minuto que vai definir quem vai prestar atenção em você. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, se você perde, você já chega assim, no microfone. Deus, cara... A galera já fala assim, eu já vejo, sabe qual é a cena? A galera pegando o celular e fazendo... Mas aí, o que acontece? O nosso cérebro é um total viciado em dopamina. Certo? Então, você tem 1 minuto para despertar essa dopamina no cérebro da pessoa. Para que ela fique prestando atenção em você. E você precisa manter ela com você. E hoje, o que mais desperta dopamina na gente está dentro do nosso bolso. Você está entediado, você puxa o celular. Você está sem fazer nada, você puxa o celular. A gente pega, e às vezes a gente pega literalmente só para fazer isso aqui. Não tem nada para ver. Absolutamente nada. Você pega, você olha as horas, roda a notificação. Só que assim, tu já perdeu o time do que é já não consegue nem se conectar com o que ele está falando. Exato. Exatamente. E como isso aí vem também técnica de oratória, e um bom palestrante, ele tem esse 1 minutinho para roubar a atenção. O cara vai falar, deixa eu prestar atenção porque eu acho que isso aqui vai ser legal. Isso aqui vai ser legal, mas também se passar... Mas é muito difícil, César, você competir realmente. E tem técnica para você em 1 minuto também falar, porque você tem que... E dica também de network, não mexer no celular, tá? Quando estiver falando com a pessoa, tem que botar atenção na pessoa. Exatamente. Justamente. Isso aí é... Isso é uma coisa minha. Eu fico meio assim, eu acredito que seja uma sensação geral. Estamos conversando, eu estou falando alguma coisa, a pessoa pega assim, fala assim, não, pode continuar falando.
Rapidinho. Aqui, rapidinho. Aham, não, é. Isso aí. Cara, é horrível. Outra coisa. E eu faço muito isso, tá? Ó, outra coisa. E assim, a gente tá falando aqui, gente, eu tenho certeza que você que tá assistindo, com certeza faz isso. Às vezes não com todo mundo, mas com algumas pessoas talvez você nem perceba que você faz isso. Sabe outra coisa que quebra qualquer comunicação? Esse tipo de relógio aqui, ó. Esses relógios inteligentes, smartwatch, watch não sei o quê. Porque você tá conversando com alguém, aí do nada a pessoa fica assim. Mano, você freou. É como se tivesse um quebra-mola no meio da tua conversa. Você já percebeu? É horrível. Você já percebeu como é que quando você tá conversando com algumas pessoas e tá aquele clima assim, cara, todo mundo prestando atenção, rindo e tal, e chega alguém e fala um assunto meio que nada a ver ou alguma coisa assim que todo mundo fica assim, parece que não dá mais pra voltar no assunto. Tava tão bom, tava tão legal, e aí alguém... E essa questão fica essa dica aí, gente, de verdade, vou até fazer uma autocrítica. Deixem o celular longe quando você estiver tentando se comunicar, ou tentando se relacionar, ou atendendo um cliente, ou atendendo alguma coisa, porque, cara, isso faz uma diferença muito grande. Eu sei que o celular hoje ele é uma grande ferramenta de trabalho. Eu sei que muitas vezes a gente está ali resolvendo um problema e tentando resolver o outro problema, mas deixar ele longe e dar atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento. Exatamente. Se você está de frente para a pessoa, é você com a pessoa. E um fato eu acho que as pessoas deixam de colocar, de priorizar ele, sendo que ele é uma grande prioridade. Coloque na tua agenda times para você usar ele. Sim. Eu acho que é super plausível. Eu tô aqui, atendi um cliente, uma pausa de 10 minutos, 15 minutos para você resolver as coisas que tá no celular, porque hoje eu viajando, eu consigo resolver minha vida aqui com o celular. Consigo mandar a diligência, eu consigo atender cliente, eu consigo fazer tudo com o celular. Entendeu? Então... Isso é interessante. E até mudando um pouco de assunto, mas com conexão, você acha que a vestimenta também atrai ou pode distanciar daquela... Depende. Sabe por quê? Quanto à questão de vestimenta, é muito da sua própria essência. Porque, pensa só comigo. Ok, nós estamos indo dentro de um evento de gala. Beleza? Todo mundo de blazer, aquele negócio todo. Você imagina o Ronaldinho Gaúcho chegando lá assim? Não. Você imagina ele chegando com a essência dele. Sim. Certo? Mais despojado. Exatamente. Então, assim, ok, a gente precisa estar, mas essa essência está posicionada com aquilo que você está vestido, da maneira como você vai se comunicar, como você vai chegar, como você vai se portar. Então, depende. Eu acho que é mais o que se espera daquele profissional. Então, por exemplo, um advogado. Não dá para um advogado ir... Perfeito. Entendeu? Aí não dá, um médico. Porque está na essência dele. Ele precisa estar assim. Imagine só, eu chego num consultório médico, pode ser o consultório mais bonito do mundo. O cara tá de camiseta regata, estetoscópio. Isso daí já quebra o clima. O jaleco que tá pendurado aqui na cadeira dele tá com as mangas tudo suja. Você olha assim e fala assim. Não dá. E pode ser um cara muito bom, mas a primeira impressão visual que eu estou tendo dele não é tão positiva assim. E isso vai poder agregar ou também vai poder retroagir. Mas aí essa essência, essa posição, né, precisa estar muito bem alinhada com o que se espera de você. Sim, não adianta agora um total desconhecido no universo, chegar num evento que eu sei que as pessoas estarão muito bem posicionadas, arrumadas e tudo mais, e chegar lá com chinelinha havaiana, pô. É óbvio que não vai agora, ter se fosse um cara super tipo Steve Jobs, meu amor, é conceito. Aí é uma outra. É conceito, é moda. Exatamente. É o Ronaldinho Gaúcho. É o Neymar chegando com a caixa de som. Aí tá tudo certo. E tá tudo bem, mas entendam que a essência dele está muito bem alinhada com o posicionamento que ele tem. E se ele fosse portar de outra maneira, isso vai estoar do que ele é. Sim. Agora eu vou te falar uma coisa, não dá pra ficar uma hora aqui falando com esse cara. Um monte de dica incrível. Eu falei pro Thiago, isso porque a gente nem entrou ainda não, que não vai dar nem tempo de entrar, mas a gente nem entrou em uma outra esfera que eu acho muito legal sua, é que você é coordenador de um grupo realmente de network, literalmente intencional, que é o BNI, que eu acho muito bacana. É um propósito muito bacana, porque é de unir realmente, é uma comunidade que se une toda para se ajudar. E assim... Uma metodologia muito bem definida, com objetivos e intenções muito bem definidas. E eu gosto muito da seriedade do negócio, as reuniões serem 7 horas da manhã, faz o negócio ficar mais
né, realmente sério. E também a questão deles honrarem tanto o seu horário e tal. Eu acho bacana demais. E só pra você ver como é que é. Conta mais um Eu pouco sou sobre isso. coordenador de educação, esses dias eu cheguei atrasado, não entrei. E não entra. Por quê? Porque há toda uma metodologia. A regra é regra para todo mundo. A porta estava fechada, você tem 15 minutos de tolerância. Passou, a porta está fechada. Ok, são as regras, vamos colocar dessa comunidade com o fim de, e é uma intenção muito grande a fim de trocar networking. O que é o BNI? O BNI, ele é ele apresenta, ele tem uma metodologia de conexão entre empresários. Assim como existem também outros grupos que também promovem essas conexões. É o lead, exemplo, né? Agora a CEP está trazendo a CEP Connect, que é uma outra coisa, um outro ambiente que eles estão criando para promover conexões. Legal? Tem o enfim, vários outros grupos por aí. Independente do grupo que você quer entrar, tem um objetivo. Pode ser até dentro do BNI, mas qual que é a minha intenção dentro entrar do BNI? por entrar, eu quero participar, talvez não faça sentido. Entrar, eu vou para um churrasco. Não é? E eu acho legal que você investe, então realmente você tem um investimento para você estar ali. Exato. Então será que vale a pena você investir se você não tiver intencionalidade, se você não tiver algo claro do que você quer ali, um objetivo claro do que você quer ali dentro daquele grupo? Exato, a gente não tá lá para tomar café. Tem café, mas não é café. Não é pelo café. Cara, não é pelo café. E são questionamentos que nós temos que fazer em tudo na vida. Então, por exemplo, em tudo que você vai servir, por mais que seja algo social, qual que é o meu objetivo? Mesmo que seja algo social, algo que seja de fato algo bem mais interno, né, do que só querer algo em troca ali. Mas, poxa, tudo tem como você tirar um proveito disso. E por que não unir o útil ao agradável, né? Sim. Eu lembrei até agora de um conhecido meu. A gente estava em Vitória. Isso há uns 3, 4 anos atrás. A gente estava fazendo um curso. Acabou esse curso, teve a hora do café. Aí eu falei para ele, vamos tomar café? Vamos lá comer um negocinho lá? Ele virou para mim e falou assim, César, não. Café eu tomo lá em casa. Café eu tomo em casa. Eu vou sair e vou dar uma rodada para conversar com o pessoal. Amei. Aí eu falei, puta, cara. É isso. É isso, velho. E eu que tô vacilando aqui nesse negócio aqui. Eu tô vendo a minha fome tava falando mais alto. E de fato, cara, é a intenção, é a oportunidade. Ele tava com um objetivo definido. Com um objetivo definido. Ele tinha uns 30 minutos dele ali pra fazer o networking. E, lembrando, beleza, eu me conectei, mas eu preciso continuar me comunicando e criar meios para isso, nutrindo. Cara, se pegar esse episódio do César, você não tem como dizer que você não sabe fazer networking, porque a gente simplesmente, nesse episódio, destrinchou muitas dicas e tudo que a gente precisa para fazer um networking intencional. E talvez um episódio 2 sobre o grupo. Eu gostei muito. Também. E ele sabe falar super do grupo. Isso, César, muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Foi bom. Eu fico muito feliz. Foi ótimo. Perfeito. Eu acho que quem assistir, pelo menos, vai sair com umas 3 ou 4 lições. Espero que sim. Total. Beijo. Obrigadão. Gente, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.